Ó Deus, queremos te agradecer, Pai amado, Pai querido, por tudo que o Senhor já tem falado, ó Deus, em nosso meio, através dos louvores, das saudações, ó Pai. Muito obrigada, Pai amado, Pai querido, mais ainda, Senhor, necessitamos, ó Deus, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, usa de misericórdia para com o Teu servo Natan, meu Pai amado, Pai querido, usa ele, meu Deus, de uma forma qual o Senhor nunca usou, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos e que necessitamos, ó Deus. Fale conosco, Senhor, seja exortando, consolando, ó Deus, ou edificando, Senhor, mas fale conosco, pois precisamos ouvir a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nos fortalece. Usa o Teu servo em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Fale com cada um, Senhor, é o que eu te peço e eu te agradeço, desde já e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, o irmão Natan. Cumprimento os servos e as servas do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero que a igreja venha abrir a vossa Bíblia no livro de Juízes. O 7º livro de toda a Bíblia Sagrada, a Bíblia Santa. O livro de Juízes, capítulo 11. Foi a palavra que Deus colocara ao meu coração para ministrar ao vosso coração nessa noite. Amém. Livro de Juízes. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Os que não encontraram, digam aleluia. É o 7º livro de toda a Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Jefité livra os israelitas. Eu vou estar lendo para tomar tempo, né? Glórias a Deus. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Sendo os filhos dessa mulher já grande, repeliram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante os seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saía com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disse a Jefité: vem e sê por nós por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefité lhe disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, não repeliste da casa do meu pai, porque pois agora vieste a mim quando está em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatemos contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para o combate contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então vos serei por cabeça. E disse os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité com os anciões de Gileade e o povo pôs por cabeça, e os príncipes sobre si. Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefité mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a peleja contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: porquanto saí Israel do Egito, tomou minha terra desde Anon até Zaboque e ainda até o Jordão. Toma-me, pois, agora em paz. Porém Jefité prosseguiu ainda enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou em Cádiz. Israel enviou mensageiro ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz.
Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomonitas e a terra dos Moabitas, e veio nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Anom, porém não entrou nos limites de Moabe, porque Anom também é limite de Moabe. Mas Israel enviou mensageiro a Senhor, rei dos amorreus, rei dos Hesbom, e disseram-lhe a Israel: deixa-me e peço-te, passa pela sua terra até o meu lugar. Porém Senhor não se fiou em Israel para este passar os seus limites. Antes Senhor se ajuntou com todo o povo e se acampou em Jassá e combateu contra os filhos de Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Senhor com todo o seu povo na mão de Israel. E feriram, Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra, e por essa herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Anom até Zaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do povo de Israel, e possuirás tu, não possuirás tu aquele que queremos, teu deuses, desapassamos diante de ti, assim possuiremos nós tudo a quanto o Senhor nosso Deus despostar diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra eles? Glórias a Deus. Enquanto Israel habitou 300 anos em Hebron, em suas vilas, em Aroé, em suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Anom, porque não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usa mal comigo em peleja contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefité enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, atravessou ele por Gileade de Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor, e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro voltando dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou os filhos de Amon, combateu contra ele, e o Senhor deu em suas mãos. Somente aqui a igreja pode se assentar, louvando, engrandecendo ao Senhor, Deus do impossível. Vou estar fazendo a minha oração. Senhor Deus maravilhoso, bendito, exaltado, adorado, diante da Tua presença, meu Pai, eu quero engrandecer ao Teu nome, pois o Senhor merece toda a glória deste culto, porque eu não sou nada e não posso nada fazer neste culto, pois sei que o Senhor é o Deus, meu Pai, Senhor, que pode fazer, que pode falar, que pode curar e pode transformar. Aqui há um povo, Pai amado, que quer escutar a Tua palavra, Senhor, meu Deus, que não seja mais a minha vida, porque eu sou homem falho, mas que seja o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, a bradar nesta igreja. Deus, o Senhor conhece o coração do Teu povo, Pai amado, e eu te peço agora uma palavra que venha, meu Pai, impactar a Tua igreja, uma palavra que venha de impacto com as vidas que estão aqui, meu Deus, que o Senhor venha fazer, meu Pai, o Teu nome ser glorificado, porque a única estrela que brilha neste lugar é a Sua estrela, Pai amado. Que seja o Senhor nessa última hora, Pai amado, a falar com o Seu povo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Eu quero pregar baseado no tema as 3 fases da vida de Jefité. Eu quero pregar baseado no tema as 3 fases da vida de Jefité. Olhando o livro de Juízes, e começo a analisar desde o começo do livro de Juízes, que começa a narrar a morte de um homem por nome Josué. Depois de eu começar a entender algo de Deus sobre a vida de Josué trouxe ao povo a conquistar as terras que Deus havia prometido por um homem por nome Moisés, que foi líder de Israel. Então ali começa uma época de juízes. Não havia rei sobre Israel, mas tinha
juízes que julgavam ao povo de Deus. Então Deus era sobre a vida do juiz. O juiz levava o povo de Deus a adorar a Deus. O juiz fazia que o povo viesse à presença de Deus. A história de Juízes é uma história muito triste. Ela relata a história de muita maldade, muita crueldade, tanto dos israelitas como dos seus inimigos que cometeram crimes terríveis. Era um tempo muito difícil, onde o povo ali, muitas das vezes, não louvava, não engrandecia, não bendizia, não exaltava ao Todo-Poderoso, deixava a presença de Deus para adorar aos deuses estranhos, aqueles deuses que eu mencionei no culto anterior. Então, naquele momento, eles não buscavam a presença de Deus, esqueceram de Deus. Então Deus começa a enviar homens ali que fossem capacitados por Deus, mas Deus queria homens corajosos. Deus só levanta pessoas corajosas. Deus não tem nada com gente covarde. Se você entrou neste culto hoje e não quer fazer a vontade de Deus, você tem medo. Deus, Ele quer pessoas corajosas para fazer o nome de Deus ser glorificado. Então Deus começa levantando Otniel, um líder diante de Israel. Depois desse homem, Deus levanta Eude. Depois vai passando, Deus levanta Débora e Baraque. Deus vai começando a levantar homens ali, até mesmo uma mulher, para direcionar o teu povo, para fazer que o teu povo conquistasse as batalhas, porque os seus adversários se levantavam contra o povo de Deus. Os adversários se levantaram para tentar paralisar a obra de Deus. Mas eu tenho uma palavra: ainda que as pessoas venham se levantar contra o teu ministério, ainda que as pessoas venham se levantar contra a tua vida, elas se levantam para cair, porque é maior que está conosco. Ainda que o diabo se levanta, ele pode se levantar por esse caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir de você. Ele vai ter que fugir de você. Ele vai ter que fugir de você. Depois de Deus enviar Débora e Baraque, diz a palavra que Deus então levanta Gideão. Deus vê neste homem uma grande coragem, vê neste homem uma grande ousadia, estando malhando trigo ali, aquele homem. Então Deus levanta Gideão também. Depois de Gideão, Deus levanta Abimeleque. E depois de Abimeleque, Deus vai levantar Tolá e Jair. Esses homens são considerados juízes menores, porque são poucos citados diante a palavra de Deus. Eu posso colocar que eles podem ser juízes menores, mas grandes na fé, porque os que eles fizeram diante daquela época, na época onde que o povo não bendizia ao Deus com todo o seu coração e se prostrava aos deuses estranhos, eles se levantaram para mudar a história, eles se levantaram para mudar a época. Então entendemos aqui que nós não podemos ficar sentados, nós temos que se levantar para mudar a história, para mudar a época. Deus se levantou nessa última hora, não para ser somente mais um. Deus te chamou nessa última hora para você fazer algo sobrenatural, fazer o nome dele ser glorificado. Assim foi Tolá e assim foi Jair. E depois desses homens, diz a Bíblia Sagrada, a Bíblia Santa, que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O quê? Começaram a adorar os Balaíns, os Astarotes, aos deuses de Sidom, aos deuses da Síria, aos deuses de Moabe e aos deuses dos filhos de Amon. Deixaram a presença de Deus, abandonaram a presença de Deus. Deus não era mais o centro da adoração do povo. Então naquele momento Deus se ira contra aquele povo, Deus fica irado com aquele povo, e Deus vende esse povo na mão dos filhos de Amon e na mão dos filisteus. Naquele mesmo ano, diz a palavra de Deus, que ali os filhos de Amon, eles oprimiram toda Israel durante 18 anos. 18 anos Israel estava oprimida. 18 anos Israel estava sendo humilhada por seus adversários. Sabe por que Israel estava sendo humilhada? Porque Israel tinha deixado o nome de Deus, abandonou o nome de Deus, e Deus permitiu que Israel naquele momento passasse por aquela situação de humilhação. Então Israel estava passando aquele período porque desobedeceu a voz de Deus.
Deus. Quando desobedecemos a voz do Criador, nós perecemos, nós passamos por tantas provações sobre a nossa vida e nos sentimos derrotados. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: Deus está nessa última hora querendo te levantar. Obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus, porque você vai conquistar os seus sonhos obedecendo a voz do Criador. E os filhos de Amon, eles passaram o Jordão e vieram contra o povo de Deus agora. Então o povo de Deus se entristeceu, se angustiou, porque eles se levantaram contra a casa de Judá, contra os Efraim, contra o povo de Deus ali, para derrotar, para acabar com o povo de Deus. Então o povo de Deus naquele momento vai clamar a Deus, vai buscar a presença de Deus, vai consultar a Deus, mas naquele momento Deus responde ao povo. Deus fala com o povo, que nunca Deus tinha desamparado o povo, mas o povo que tinha abandonado a presença de Deus, o povo que tinha adorado aos outros ídolos, mas o povo começou a clamar, a buscar a presença de Deus. Então Deus escuta a oração daquele povo, Deus escuta o clamor daquele povo. E diz a palavra no primeiro capítulo, no capítulo 11 de Juízes: era então Jefité, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Aqui nós vemos um porém: ele era filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, que quando cresceram, repeliram Jefité de sua casa, dizendo: não herdarás nada em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefité nascera de uma aventura, Jefité nasceu de um adultério do seu pai Gileade com a prostituta. O seu pai olha aquele menino maravilhoso, então ele coloca para dentro da sua casa. Louvado seja o Cordeiro Santo. Mas Jefité, ele tinha qualidades, ele era diferenciado, ele era uma pessoa valente e uma pessoa valorosa. Então Jefité, ele tinha um brilho, ele se destacava sobre a tua casa. E tem pessoas que olham quando as pessoas se destacam, quando as pessoas são diferenciadas. Então queria apagar o brilho de Jefité, queria parar a obra na vida de Jefité, queria frustrar os planos de Deus na vida de Jefité. Quem era esses, irmão Natan? Eram os invejosos, que quando eles olham e vê você aí, vê você se destacando, vê você pregando a palavra de Deus, ele olha para você, então eles começam a enxergar em você um brilho, porque você nasceu para brilhar, você nasceu para brilhar diante da presença de Deus. Mas o brilho que nasce na tua vida não é o seu brilho, é o brilho do Espírito Santo. Quem tem que brilhar na igreja é o Espírito Santo, quem tem que brilhar no pregador é o Espírito Santo. Quando você louva, quem tem que brilhar é o Espírito Santo. Homem não tem glória, a glória é de Deus, a honra é de Deus e a adoração é para Deus. Então eles tinham o brilho do destaque, mas tinha pessoas naquele momento que queriam apagar os brilhos. Aí você me fala: Natan, aqueles ali eram os próprios irmãos deles, servos de Deus, que buscavam a Deus, que engrandecia a Deus. Não era irmão deles, eram filhos do diabo camuflados na congregação. Porque crente que eu conheço, que vem na igreja louvar a Deus, engrandecer a Deus, quando ele vê que o irmão dele caiu, a primeira coisa que ele vai fazer é se postar no chão e falar: Deus, levanta com glória, Deus, levanta com poder. O crente que louva, o crente que engrandece, quando vê o irmão pregando a palavra, ainda que ele venha gaguejar, ele veio adorar a Deus, não veio olhar o pregador. O crente que eu conheço, ele veio aqui não olhar para as irmãs, não olhar para a mocidade, ele veio aqui para olhar para o alvo. O alvo é o Senhor Salvador Jesus. E diz a palavra: então seus irmãos expulsaram ele da sua casa. Eu vejo a primeira fase na vida de Jefité. Qual é a primeira fase na vida de Jefité? É a fase da humilhação, é a fase do abandono. Não espere você na primeira fase na tua vida você receber tapinha nas costas dizendo: ei, você prega bem, ei, você fala bonito. Jefité, ele era destaque, mesmo ele sendo destaque, ele foi humilhado. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: ainda que as pessoas se humilham, a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados.
e os exaltados serão abatidos. Quem se levanta contra ti, ele vai se levantar para cair, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu olho agora Jefité humilhado, Jefité ali rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos. Então Jefité naquele momento, ele foge, ele vai para uma terra de Tob. Qual era essa terra? Significado de Tob significa esquecimento. Ele vai para uma terra de esquecimento. Quem sabe você está sendo esquecido nesse momento, mas Deus, ele vai lembrar de você. Deus vai lembrar da promessa. Você não se esqueceu, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que pode a sua mãe se esquecer de um filho, que compadecer dele, mas o Senhor, todavia, nunca vai esquecer de ti. Sabe por quê? Porque ele tem o teu nome gravado nas tuas mãos. O teu nome está gravado nas mãos de Deus. Ainda que as pessoas te abandonam, pode te abandonar, mas Deus está contigo. Chegando nessa cidade esquecida, abandonada, essa cidade que ninguém dava nada, então ele se ajunta com homens levianos, pessoas de má conduta, pessoas fracassadas, pessoas falidas. Então ele se torna uma referência para essas pessoas. Ele se torna uma pessoa diferenciada porque ele é destaque. Ele se torna uma pessoa dos moradores de rua, uma referência. Então ele se tornando essa referência, porque crente é assim, por onde quer que ele passar, ainda que ele venha ser expulso da onde ele está, até lá nas ruas ele foi diferente. Aonde você tem passado, você tem que ser diferença. Na tua escola você tem que ser diferença. No seu trabalho você tem que ser diferença, porque você tem um brilho, e o brilho é do Espírito Santo. Você tem que brilhar no seu trabalho, você tem que brilhar na tua escola, você tem que brilhar em todas as áreas da tua vida. E foi assim que Jefité fez, por onde quer que ele passou. Ainda que as pessoas rejeitou, ainda que as pessoas se abandonou, ainda que as pessoas ali naquele momento tentou frustrar os planos da vida dele, ele continuou sendo destaque, ele continuou sendo brilho. Você tem que continuar servindo a Deus, tem que continuar com esse brilho, porque para onde você vai, Deus vai mostrar que é Deus na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glórias venham a ser dadas ao Senhor. Estando nessa cidade, diz a palavra de Deus que aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon vieram a peleja contra o povo de Deus. Os filhos de Amon vieram para lutar contra o povo de Deus. Então o povo de Deus precisava de um líder. O povo de Deus precisava de um cabeça, de uma pessoa que fosse referência para este povo. E diz a palavra do Senhor que então os anciões de Gileade vieram buscar Jefité lá na cidade de Tob. Foram lembrar de Jefité naquela cidade. Olha que eu acho interessante. Os seus irmãos não queriam que Jefité fosse líder na sua casa. Não queriam que ele fosse referência na tua casa. Expulsaram Jefité. Agora eles vão ter que buscar Jefité, não somente ser o líder da casa deles, mas líder de Israel inteiro. Então entenda uma coisa. O que Deus preparou para você, para a minha vida, ainda que as pessoas venham te humilhar, é maior que os teus pensamentos. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é grande. Então aqui as pessoas ali foram buscar a Jefité. É a hora do reconhecimento. É a hora que as pessoas vão olhar para você e vão ver ali, ele tem uma qualidade, ele prega, ele fala, ele evangeliza, ele é homem de Deus. É nesse momento que eles vão buscar, porque eles sabem que você tem um talento nas tuas mãos. E esse talento que você tem nas suas mãos, ainda que as pessoas te humilharam, ainda que as pessoas tentaram te envergonhar, ainda que as pessoas tentaram apagar o brilho sobre a tua vida, você, na segunda fase na tua vida, você não pode pagar mal com mal. Você tem que pagar o mal com bem, porque você é servo de Deus. E a segunda fase na vida de Jefité seria a fase da decisão. Porque se Jefité ele tinha que tomar uma decisão, se ele queria ser o líder, se ele ia ser o líder. Então Jefité ele toma a decisão de guiar o povo. É nos momentos mais difíceis que você tem que tomar decisões na tua vida. É no momento mais difícil que você tem que olhar e falar assim: eu vou porque Deus está no controle da situação e Ele vai me dar vitória. Mas para mim entrar nesse versículo, eu tenho que falar de algumas pessoas que é citado na Bíblia.
Um homem por nome Mardoqueu ou Mardocai, ele era uma pessoa que ficava às portas do rei, no livro de Esther. E esse homem, descobrindo que Bigtá, Teres, eunucos do rei, queria acabar com a vida do rei, queria matar o rei, então ele, sabendo dessa situação, ele traz a memória de Esther, que Esther era rainha naquele momento. Então a Esther, ela avisa para o rei, e diz a palavra de Deus que então o rei escreve no livro das crônicas, mas ele esquece de Mardoqueu e exalta um homem por nome Amã. Amã, ele era um homem que não gostava do povo de Deus, do povo judeu. Amã era uma pessoa que queria acabar com o povo de Deus. Aquele homem que fez aquilo que era bem aos olhos do rei, ele não foi exaltado, porém ele ficou na posição que Deus chamou a vida dele. Quem sabe você ainda não foi exaltado, quem sabe você tem fazido coisas dentro da igreja e você não tem tido reconhecimento. Tem muitas pessoas que nessa hora, elas saem para os lados, saem para outras igrejas porque não receberam o seu reconhecimento. Mas eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite. Deus, ele te prometeu uma promessa, é neste lugar, não é lá fora. Sabe por quê? Porque Jesus disse, esperar em Jerusalém, a que é do alto seja revestido de poder. Naquele momento Jesus estava dando uma ordenança para esperar a promessa de Deus. Então os discípulos esperaram a promessa de Deus. Então a promessa chegou no livro de Atos, veio o Espírito Santo, e ali o povo foi cheio do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muitas pessoas quebrando a cara porque não sabem esperar o tempo de Deus exaltar, não sabem esperar a hora de Deus exaltar. Ah, Deus, eu quero sair, é outro lugar. Não, o tempo é de você ficar em Jerusalém, para que a promessa de Deus venha se cumprir na sua vida. E naquele momento, Mardoqueu ou Mardocai, ele ficou nas portas, ele continuou ali, porque o desejo dele era servir o rei naquele momento. Então ele ia esperando, se levanta Amã. Amã se levanta para destruir o povo de Deus, para zombar com o povo de Deus, e prepara tudo para aniquilar com o povo de Deus. Mas ninguém pode tentar matar a tua vida, ninguém pode destruir a tua vida, porque você é um projeto de Deus. Deus tem um plano na tua vida, ainda que o inferno venha se levantar contra a tua vida. A palavra do Senhor diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque Deus envia um anjo para te salvar em todos os lugares da tua vida. Se o inferno se levantar hoje contra a tua vida, saiba de uma coisa, Deus está no controle de tudo, e não vai permanecer, não vai deixar você perecer diante dessa prova. E Mardocai, ele ficou esperando o momento certo. E no momento certo, Deus, ele ia exaltar aquele homem. Então ali ele prepara toda a situação, uma forca, para destruir o povo de Deus. Ele pensava que o povo de Deus naquele momento ia acabar com a raça do povo de Deus. Mas naquele momento ali, Mordecai, ele trouxe a memória de Esther. Então ali eles começaram a orar, eles começaram a buscar, eles começaram ali a colocar a cara no pó. Sabe por quê, irmão? Porque quando a igreja está num momento de dificuldade, num momento difícil, a única coisa que a igreja tem que fazer é colocar a cara no pó, porque Deus responde. Porque Jeremias disse, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas a igreja precisa clamar, a igreja precisa buscar a presença de Deus em todos os momentos. Então eles foram buscar a presença de Deus. E aquele que pensava que ia acabar com o povo de Deus, diz a palavra de Deus que o rei ali, ele colheu o livro das crônicas, pastor. Naquele momento o rei colheu o livro das crônicas. O que acontece? Ele lembra que Mardoqueu, ele tinha feito algo bom aos olhos do rei. Então o que fez para esse homem? Nada. Esse homem ainda continua nas portas. E Amã ali pensando que ia vestir a roupa, que ia montar Amã no cavalo. Amã falou todas aquelas palavras. Aí ele falou assim, não, vai lá, busca Mardoqueu. É esse homem aqui que Deus vai exaltar hoje. Ei, querido, quem sabe você está esquecido. Deus está preparando hoje uma mesa perante os seus inimigos. Aqueles que zombaram, aqueles que humilharam você, aqueles que brincaram com a tua vida, hoje vai ver que a promessa que Deus na tua vida, ela não pode parar, ela não vai morrer, porque quem prometeu é fiel para cumprir a palavra de Deus na tua vida.
E aquele que preparou a forca para te matar, para acabar com a tua vida, ele foi enforcado, foi envergonhado. Sabe por quê? Porque aqueles que se levantam, eles se levantam para cair. Quando eu falo de humilhação, quando eu falo dessa situação difícil, eu lembro da mulher que eu mais menciono na minha vida, que é Ana. Porque Ana, ela foi uma mulher que orou durante muitos anos. O sonho dessa mulher era de ter um filho, de ter um sonho, mas Deus tinha cerrado a sua madre. Essa mulher, ela era zombada diante da época, mas essa mulher, ela foi uma mulher de oração, uma mulher que buscou a presença de Deus. E havia uma mulher que, sabe, não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, humilhava Ana, brincava com os sentimentos de Ana, porque Penina era assim, ela tinha um filho aqui, 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 ela já pensava em ter outro filho, porque ela tinha o ventre cheio de filhos ali, tinha muitos filhos daquela mulher. Deus abençoava aquela mulher, e ela pensava de todas as maneiras ali: vou frustrar os planos dela, vou humilhar ela, vou zumbar com ela, vou tentar de todas as maneiras apagar o brilho nela, porque eu brinco, eu zoo com ela, mas ela continua orando. A igreja do Senhor tem que ser assim, ainda que as pauladas venham sobre a tua vida, ainda que as pessoas venham falar mal da sua vida, continue perseverando, continue orando, porque a vitória vai chegar e o tempo de cantar vai chegar na tua vida. Aquele que te viu chorando vai te ver sorrindo, diz o Senhor dos Exércitos. Há quem diga que Ana orou 25 anos. Já vi pessoas falando que Ana orou 10 anos. Mas Ana orou bastante tempo. Quem sabe você ainda tem sonhos. E os seus sonhos hoje podem ser estéreis. Quem sabe você tem desejos. E tem pessoas que, olhando para você, humilha. Tem pessoas que falam na sua vida, que julga. A primeira fase na tua vida é a fase da humilhação. E Ana, passando por esse período, ela continuou perseverando, ela continuou orando, ela continuou clamando ao Senhor. Porque tem uma coisa aqui, na palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem confia no Senhor, ele vai permanecer, ainda que o diabo se levanta, ele vai permanecer, porque Deus está sobre a vida dele, e a confiança dele está no Senhor. E continuando, essa mulher buscando, orando, ela chega ao templo. E quando ela está no templo orando, sem forças para orar, Eli, atribulado, ele olha para ela, pensa que ela estava atribulada, e ele começa ali a falar coisas para Ana, que Ana ali naquele momento ela falou: eu sou uma mulher atribulada de espinho, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana estava se derramando diante ao Senhor, ela estava chorando diante do Senhor, e vinha Eli ainda falar que aquela mulher estava embriagada. Mas Eli, ele dá uma de profeta: vai lá, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Então a Ana achou graça diante aos olhos daquele homem, e ela voltou à sua casa. Quando ela volta à sua casa, ela se relaciona com seu esposo Eucana. E aí, quando ela se relaciona com o esposo, ela sabe agora que ela está grávida. Então ela descobre que a promessa de Deus vai acontecer na vida dela. Quem nasceria sobre essa vida? Samuel. Tenho pedido ao Senhor. Samuel vinha a ser profeta, sacerdote e último juiz de Israel. O que Ana estava esperando não era qualquer coisa. Seria um líder que ia guiar o povo de Deus. Seria um juiz, seria um sacerdote. Seria um homem que ia fazer todas as coisas para agradar o nome de Deus. A tua promessa não é coisas pequenas. Deus não tem coisas pequenas para você, meu amado. Quem sabe você está aí orando: Deus, eu preciso tanto de um carro. Aí você ora e fala: Senhor, me dá um carro, nem sequer um fusquinha, Senhor. Deus tem coisas grandes para te dar, meu querido. Deus tem coisas grandes para te dar, minha querida. Uma certa mulher, ela orava a Deus e falava: Senhor, eu quero uma casinha, nem que seja no morro. Aí Deus abençoou a vida dela. Deu uma casinha em cima do Morro do Sabão. Ela mora lá até hoje. Eu conheço essa mulher. Então o que você pede tem que ser grande.
Você não tem que pedir coisas pequenas. O teu Deus não é pequeno, o seu Deus é grande. Então peça coisas grandes para Deus que Ele vai te conceder. E falar de decisão, todos nós na vida temos que ter decisões. E diz a palavra de Deus que ele tinha que tomar uma decisão. Se ia ser o líder, se ia ser o cabeça, ou se ia olhar para trás e ia deixar o povo ali perecendo. Mas ele não. Ele tomou ali naquele momento, ele se direcionou e tomou ali como cabeça, como líder. Ele ia direcionar o povo, seria o príncipe do povo. Então ele se coloca de pé. A partir de hoje, não anda de cabeça baixa. Se coloque de cabeça em pé. Fica em pé. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é grande. Porque tem crentes, amados, que só anda assim, de cabeça baixa. Só pensa que é fracassado. Não, meu filho. O tempo de cantar vai chegar na tua vida. Levanta a sua cabeça, porque vai chegar a hora de Deus exaltar você. Deus vai exaltar como Ele exaltou vários homens na palavra de Deus. Mefibosete, estando em Lodebar, na cidade do esquecimento, um menino aleijado, um menino ali que estava ali perecendo, quem sabe, ali, uma das pessoas fala que estava pedindo esmola, passou até numa minissérie aí. Mefibosete numa situação difícil, aleijado, ele não poderia trabalhar, não poderia fazer nada. Ele estava em Lodebar. Estando nessa cidade, chegaria o dia que o rei ia lembrar deste homem. Chegou o dia, a data que Deus ia exaltar aquele homem. Então ele pergunta para aquele homem chamado Ziba. Pergunta se tinha mais alguém da casa de Saul. Então ele diz que tinha um homem por Mefibosete. Então busca aquele homem. Quando ele chega nesse Mefibosete, ele se prostra aos pés de Davi. Ele pensa que não era nada. Davi olha para aquele homem e Davi ia exaltar. Davi ia dar todas as terras que era do seu pai, do rei Saul, que era de Jonas, seu pai. Então ele restituiu, ele falou: quem sou eu? Um cão. Eles se sentiam lixo, eles se sentiam humilhados, porque a situação que ele estava era uma situação de derrota. Mas chegou o dia, chegou a hora que Deus ia mudar a história dele, que Deus ia mudar os planos dele. Daquele que estava ali, passando por uma humilhação, agora ia sentar na mesa do rei, ia comer com o rei. Ei, querido, Deus tem coisas grandes para te dar, e o tempo de cantar vai chegar sim. Agora ele vai vestir vestes do rei, roupas bonitas. Deus está exaltando ele. E quem sabe você chegou aqui no tempo da humilhação, mas eu quero profetizar que está chegando o tempo da exaltação na tua vida. Está chegando o tempo da exaltação no teu ministério. Vai chegar o tempo, Deus vai mudar quadro de pessoas que entraram neste culto. E Deus manda te dizer assim, Aleph, que muitas provações você tem passado, mas vai chegar o tempo de exaltação na tua vida. Porque Deus, Ele conhece o teu desejo, o teu sonho. E Deus diz assim, continue firme, que a promessa que Deus na tua vida vai se realizar sim. Eu vejo algo chegando nas tuas mãos. E Deus fala para o meu filho que tem pessoas que não dão nada para ele, mas fala para o meu filho, quem chamou ele foi eu, quem escolheu foi eu. E uma grande obra Deus tem na tua vida, e o tempo de cantar vai chegar na tua vida. Então agora esse homem, por nome Jefité, ele se torna líder. Então ele fala para o povo ali, agora vamos fazer aqui, vamos levar aqui, vamos falar com Deus, vamos mostrar que eu sou o líder de você, vou agora ser o cabeça, vou direcionar o povo a fazer as coisas de servir a Deus, de adorar a Deus, de engrandecer a Deus. Então o líder que é escolhido, que é chamado, neste momento ele tem que fazer o povo voltar a adorar a Deus. O líder é aquele que é a cabeça, aquele que Deus escolheu para ser a diferença, para ser a coluna do povo. Ele tem que fazer que o povo venha adorar a Deus. Se o povo estiver adorando Baal, ele tem que ir lá buscar o povo, fazer o povo adorar a Deus de novo. Porque o líder que eu conheço, ele tem que ser referência, ele tem que ser a cabeça. As pessoas têm que olhar para ele e ver o brilho nele, tem que querer ser às vezes até mesmo parecido com ele, porque ele tem que ser o exemplo dentro da igreja. Eita Jesus, fala Deus. Deus está falando, igreja. Se fosse para mim falar isso aqui, eu não falara não. Então agora ele faz o povo de Deus
engrandecer a Deus. Então agora neste momento, ele vai enviar as cartas para os filhos de Amon, para descobrir por que eles querem acabar com o povo de Deus, porque eles querem se levantar com o povo de Deus. Ele responde o povo de Deus falando que o povo de Deus que eles tinham tomado as terras. Então Jefité manda outras cartas dizendo, não é assim não. Não é assim não. Então Jefité quis explicar que o povo de Deus, ele não entrou nas terras, ele rodeou as terras. Mas chegou numa parte de Seom. O Seom, ele se levantou contra o povo de Deus. E quando o Seom se levanta contra o povo de Deus para tentar destruir o povo de Deus, aí Deus vai lá e dá Seom na mão do povo de Deus. Deus dá vitória para o povo de Deus. Deus faz ali o povo de Deus receber a vitória. Então ele explicando toda essa situação que estava passando o povo. Então ali os filhos de Amon não quiseram saber, se levantaram. Vamos destruir o povo agora. Vamos acabar com o povo agora. Ei, meu querido, ei, minha querida, estão tentando destruir você. Estão tentando apagar de você a chama da sua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, vai se levantar muitos, mas todos que se levantar, vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Hoje é 10 horas já, irmãos. 10 horas, então. E ali, naquele momento, ele faz um voto a Deus, oferecendo aquele que saía primeiro da sua casa. Então ali quando ele fez aquele voto, o Espírito de Deus, ele aposta aquele homem e ele se levanta. Quando ele se levanta, ele vem contra os filhos de Amon. E quando ele se levanta, Deus dá aos filhos de Amon, Deus dá vitória para o povo de Deus. Deus naquele momento faz que o povo de Deus receba a vitória. E aqueles que se levantou, todos foram derrotados. E o nome do Senhor foi ser glorificado sobre a vida deles. Prepara um louvor aí, para ajudar aqui. O que me chama a atenção neste momento é que ele faz um voto. E o voto que ele fez é um voto muito difícil, né, irmãos? Ele ofereceu a primeira pessoa que saía de frente da sua casa. E quando ele chega da vitória, todo feliz, todo alegre, quando ele recebeu a vitória de Deus, aí sai a sua filha dançando com Adufes. Naquele momento ele se entristeceu. Mas naquele momento ele pagou o voto. A palavra do Senhor diz que se você fazer um voto, você tem que pagar o seu voto, meu irmão. Se você não pagar o voto... Então ali, no último estado na vida de Jefité, foi um estado de exaltação. Ele julgou Israel durante 6 anos. Ele foi líder de Israel, foi cabeça de Israel. E o povo ali, ele foi cabeça de todos o povo. Um homem ali que foi humilhado, que foi tirado da sua casa, foi humilhado pelos seus irmãos. Agora ele é o líder de todo o povo. Então Deus exaltou aquele homem. Então eu quero te dizer, quem sabe você chegou aqui num momento esquecido, na cidade de Tobi. Quem sabe você está na primeira fase. Não se preocupe não, que ainda vai chegar a fase da decisão. E na última fase vai ser a fase de exaltação. E você vai se alegrar. Você vai se alegrar no Senhor, porque a vitória que Deus vai dar para a tua vida é muito mais do que você pensa, hein? É muito mais do que você imagina. É coisas que Deus ele tem preparado para você. Amém? Pode louvar, ajuda. Amém? Graças a Deus. Assim eu agradeço a rica oportunidade que Deus me concedeu. Foi essa palavra que Deus assentou no meu coração. Amém, irmãos? Eu não sei se irmãos queriam o pastor Marcos para esse ano, mas veio pequenininho aqui pregar hoje. Quero cumprimentar o povo de Deus na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Com a permissão da nossa irmã Sandra, que a igreja venha se colocar de pé em nome de Jesus, para nós louvarmos a Deus. Que você venha fechar os seus olhos, venha ligar o seu pensamento a Deus, porque o Senhor hoje ele vai te renovar. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me, pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que
debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder desse amor. Quero estar e por esperar novas forças eu terei e me levantarei como águia voarei pelo poder desse amor. Pelo poder desse amor, pelo poder desse amor, eu quero te ver face a face, ó Senhor, e conhecer assim mais de ti em mim. Prepara-me, Senhor, pra fazer o teu querer, vivendo cada dia, Senhor, pelo poder desse cobre-me com teu amor. Me envolve, ó Senhor. Toma-me perto, quero estar e por respirar novas forças. Eu terei e me levantarei como águia voarei pelo poder desse amor. Me envolvi, me envolvi, me envolvi. Toma-me, eu perto quero estar, Senhor. E me levantarei como águia voarei pelo poder desse amor, pelo poder desse amor, Senhor, pelo poder desse amor, desse amor, desse amor, Senhor. Pelo poder desse amor, Senhor,
Louvado seja Deus. Só você que acredita que o poder do amor de Deus está invadindo o seu coração, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus.